Bom dia, meninos. Hoje a tia vai colocar um vídeo do professor Herbert Galeno falando sobre o continente populoso e povoado, o continente asiático. Então, preste atenção no vídeo. Na próxima aula, vocês assistem o vídeo e na próxima aula a tia vai corrigir a nossa atividade, certo? Então, prestando atenção, meus amores. A Ásia como um continente populoso e povoado. Nós vamos falar sobre a demografia, população asiática, sobre as várias formas de cultura que tem na Ásia, os aspectos econômicos relacionados à população. Bom, primeiramente nós vamos começar falando da população absoluta e da população relativa. Se vocês observarem bem, aqui nós temos alguns países, né? Olha só, a China que tem em primeiro lugar, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Japão. E vocês conseguem observar, olhando esses países aqui, né, que a população é muito grande. Por exemplo, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia 1 bilhão e 200 milhões, até o Japão, que está na 10ª posição, tem 127 milhões de habitantes. O que a gente consegue observar com isso, pessoal? Olha só, a soma desses países, né, desses 6 países, dá aproximadamente 4 bilhões de pessoas. É gente pra caramba. Isso é mais da metade da população mundial. Então é importante vocês analisarem que só a China e a Índia têm uma população superior a qualquer continente do mundo. Bom, vamos falar agora do crescimento populacional. Nessa tabela eu dividi por 3 grupos de países. Eu dividi no primeiro grupo os países industrializados, né? Temos aqui o Japão, Taiwan, Coreia do Sul. Você pode acrescentar aqui os demais países dos tigres asiáticos, como Singapura, que também faz parte, né, dos tigres asiáticos. Hong Kong também faz parte dos tigres asiáticos. Você consegue o quê? Observar que esses países têm um crescimento vegetativo muito pequeno, tá? Então aqui só um crescimento vegetativo. O Japão bem próximo de zero. Taiwan, Coreia do Sul também são países industrializados com alto índice de alfabetização, mão de obra extremamente qualificada, na verdade. Nesse segundo grupo, o que é que nós conseguimos observar? São países subdesenvolvidos que apresentam uma rápida urbanização. Tanto a Indonésia, quanto a Turquia, quanto a Malásia, são países, a Indonésia e a Turquia já são considerados países emergentes, que melhorou muito a sua estrutura industrial, está investindo bastante no comércio, na indústria, o que tem estimulado muito as migrações do meio rural para as cidades. E os países pobres, pessoal, Omã, Afeganistão, Iraque, o que você consegue observar nisso daqui? Que o crescimento vegetativo é extremamente elevado nesses países, bem como a população rural também é muito grande nesses países. Dá para você acrescentar nesses países aqui o Iêmen, né, com 2,58 de crescimento vegetativo. Bom, vamos falar da urbanização. Na urbanização, eu separei em 3 grupos de países de acordo com o material de vocês. Tá? Olha só, o que a gente consegue observar nesses grupos de países aqui? No grupo 1, você percebe, olha aqui, Bangladesh e Laos são 2 países extremamente pobres. Você consegue observar que a taxa de urbanização é muito baixa. E num período de 40 anos, triplicou. Tá? Porque as pessoas estão procurando melhores condições de vida nas cidades, como água, esgoto, energia, transportes. Nesses países aqui, Arábia Saudita e Iraque, que também, a Arábia Saudita não é um país pobre, né? É um país que tem a sua estrutura voltada para a produção de petróleo. É o maior produtor de petróleo do mundo. A urbanização nesse país era mediana, mas atualmente é considerado países urbanos extremamente alto. O que a gente consegue perceber com isso, pessoal? Nós conseguimos perceber que os investimentos urbanos, por causa da produção do petróleo, têm sido bem elevado. No Iraque, é claro que é quase inexistente
esses investimentos, mas ainda assim aumentou muito. Coreia do Sul e Israel são países considerados de altíssimo nível. A urbanização já era elevada, tá? Israel tem o hábito do investimento muito forte no contexto urbano, tem uma boa distribuição de renda, consegue manter um IDH entre os melhores do mundo. A Coreia do Sul vem se industrializando muito desde 1970, faz parte dos tigres asiáticos e hoje você percebe que esses dois países são extremamente urbanos. Vamos falar agora da diversidade étnica. Isso foi muito falado em sala de aula, tá? E da diversidade étnica, nós vamos estudar um pouquinho sobre as regiões da Ásia. Bom, na Ásia Setentrional ou na parte norte da Ásia, nós percebemos que é uma área que foi ocupada pelo povo eslavo, formando principalmente por russos e europeus que vieram daquela região da Europa, né, por volta do século XVII, e hoje ocupa boa parte dessa região aqui da Sibéria russa. A região mais ao sul, sudeste da Ásia, né, o sudeste asiático, onde fica a Índia, onde fica a Ásia meridional, né, mais essa região aqui da Ásia meridional, área dominada por uma população indiana, área comum hinduísmo, área que tem muitos budistas, mas o principal é o hinduísmo nessa região, na verdade. O sudeste, olha só, aqui nós temos o sul da Ásia, tá? Essa imagem eu não fui muito feliz em pegar ela, né? O sul é essa região da Índia, ok? O sudeste, olha, sul tendendo para o leste, é essa região aqui, então é o contrário, tá? Essa região aqui, ó, principalmente na Indonésia, né, tem muitos grupos polinésios que vieram dessa região aqui, ó, tá vendo? Da Oceania, tá? Então essa região aqui, eles têm uma cultura bem festicista, uma cultura bem parecida com o que nós estudamos no continente africano. Essa região aqui conhecida como Oriente Médio, ó, o Oriente Médio, ele pega desde o Paquistão, toda essa região aqui, tá? Bom, essa região aqui, que também é conhecida como Oeste da Ásia, é uma área dominada por grupos semistas que se expandiram rapidamente, muito comum a cultura árabe, que é majoritariamente na região, e a religião islâmica, que é muito forte. Vamos falar um pouquinho sobre as religiões. Bom, nós temos algumas religiões que são características na Ásia. O cristianismo ortodoxo é uma das vertentes do cristianismo, né? E o cristianismo ortodoxo é muito comum na Rússia. O hinduísmo muito comum na Índia. A propósito, é a religião base da Índia. E lá eles têm uma religião politeísta que cultuam vários tipos de deuses. O budismo muito comum na China e no Japão. O confucionismo, que é um conjunto de doutrinas do filósofo chinês Confúcio, inclui o culto à natureza, aos antepassados, ao amor, à justiça. É uma religião mais filosófica. O islamismo é uma religião monoteísta, né? É uma religião que foi fundada pelo profeta Maomé no século VI depois de Cristo e é a base da religião em toda a região árabe. O judaísmo é uma religião monoteísta, tem a mesma base que o cristianismo e o islamismo e é muito comum nessa região do Oriente Médio, porém é muito restrita ao Estado de Israel, mas é seguido por vários países pelo mundo. A propósito, só para a gente lembrar, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo tem como cidade santa a cidade de Jerusalém, que fica no Estado de Israel. Vamos pensar em algumas personalidades e monumentos, pessoal. Tá? Esse aqui é o Taj Mahal. Taj Mahal é um dos grandes monumentos da Índia, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Nossa, saiu meio coberta aqui a imagem dele, né? O Mahatma Gandhi, grande personalidade indiana que lutou contra
o domínio da Inglaterra durante a década de 1940. A Muralha da China, uma das 7 maravilhas do mundo, considerada a única construção humana que pode ser vista da Lua. A Mesquita de Omar, onde ficava o Templo de Salomão, hoje é considerada a maior mesquita do mundo, templo dos muçulmanos, né? O Muro das Lamentações, local onde ficava o Templo de Davi, depois o Templo de Salomão, e hoje os judeus rezam muito, né, para que seja construído um terceiro grande templo. Vamos falar agora dos aspectos culturais disseminados pelo mundo e que tiveram origem no continente asiático. As artes marciais, né, exemplo aqui do Kung Fu, Karatê e várias outras formas de artes marciais, o Aikido, Muay Thai, Judô, Sumô, Taekwondo e assim por diante. Essas imagens aqui é apenas a capoeira, que não é dessa região, né? A culinária, a yakisoba, a culinária oriental, né, típica da China, do Japão, é apreciada pelo mundo todo. A culinária árabe, como o quibe, né, o pão sírio, enfim. Vamos falar agora sobre o padrão socioeconômico. No padrão socioeconômico, eu separei por alguns grupos. Vamos começar falando da taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é um dos mais confiáveis indicadores de qualidade de vida. Esse índice é demonstrado por uma taxa a cada 1.000 crianças nascidas. E como existe uma disparidade muito grande na Ásia, nós temos países extremamente ricos, é o caso do Japão, entendeu? 2 crianças a cada 1.000 nascidas, ele está na posição 221 a nível mundial. E temos o Afeganistão, que possui o maior índice de taxa de mortalidade infantil, 121 crianças a cada 1.000 nascidas. A expectativa de vida também é um fator muito confiável relacionado à qualidade de vida, né? Um dos indicadores do IDH. O Japão, que tem a terceira melhor expectativa de vida do mundo, com 83,9 anos. A pessoa quando nasce no Japão hoje tem uma expectativa de vida até os 84 anos, né? Pra você ter uma ideia, no Brasil é 71, né? E o Afeganistão, que está na posição 217. Quem nasce no Afeganistão hoje tem uma expectativa de viver até próximo dos 50 anos, que é considerado muito baixo. Aliás, qualquer índice abaixo de 65 é considerado muito baixo. E a taxa de analfabetismo. A taxa de analfabetismo é de longe o melhor indicador para indicar a qualidade de vida e a qualificação da mão de obra. Eu peguei aqui 2 exemplos apenas, o Afeganistão e o Japão. No Afeganistão, 57% da população masculina, dos homens, são analfabetas. E 87% das mulheres são analfabetas. Enquanto que o Japão é um país rico, desenvolvido, né, apenas 1%, tanto dos homens quanto das mulheres, são considerados analfabetos.